Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos de filme de super-heróis? Vamos! Eu assisti Como Virei Super-Herói, produção francesa de ação e fantasia, que é mais um original da Netflix. O filme chegou de forma discreta na plataforma, sofrendo muito a concorrência de outras produções originais que estavam estreando no mesmo dia, e confesso que eu só lembrei da existência dele depois de ler uma notícia na qual eles revelam que já estão pensando numa sequência pro filme. O filme mal estreou e já estão pensando numa sequência. Então, resolvi assistir. E olha, tem algumas coisas boas aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu vou dar a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, vamos passar pela sinopse dele. Como Virei Super-Herói retrata um mundo onde parte das pessoas tem superpoderes, e isso é uma coisa meio normalizada na sociedade. Os super-heróis que existem já estão meio que aposentados, algumas pessoas preferem não mostrar os seus superpoderes, e outras os utilizam para coisas meio banais, como esquentar uma panela. O problema surge quando uma droga que dá poderes para quem não tem começa a ser comercializada entre os jovens. E assim como tem muita gente que usa só para recreação, outros acabam utilizando esses poderes para fins mais negativos. Neste contexto, nós conhecemos o nosso protagonista, um policial com uma índole bem duvidosa, que vai investigar um incidente envolvendo usuários dessa droga e acaba descobrindo que tem mais coisas conectadas a ela. Parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. É quase como se fosse uma versão de The Boys, só que sem o contexto político e mais pesado que a série tem. Primeiro porque temos que tratar Como Virei Super-Herói mais como uma comédia do que como um filme que se leva a sério. E aqui temos uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que como o filme não se leva a sério, eu não levei ele a sério. Então eu deixei passar algumas coisas do roteiro e da narrativa. A coisa ruim é que o humor francês é um pouco peculiar. Ele está mais nas sutilezas e nas expressões dos protagonistas do que numa cena pastelão. E eu acho que isso não deve agradar todo mundo, porque eu consigo perceber que não é o padrãozão que estamos acostumados. Eu gostei, mas muito por causa dos protagonistas. Tanto o Pio Marmaille quanto a Vimala Ponds entregam performances muito boas e divertidas. Ele faz o policial que passa longe de ser uma pessoa agradável de se conviver, mas tem um lado bom e humano. As caras de desdém dele são ótimas e o jeitão normalzão convence bastante. Já a Vimala, que faz a parceira dele, roubou um pouco a cena pra mim. A personagem é aquela que não leva desaforo pra casa e é mais durona do que aparenta ser. E a atriz entrega isso muito bem. Ela já me ganhou numa das primeiras cenas quando ela responde pro chefe da delegacia. Achei ótimo. E são duas performances que se encaixam muito bem, porque o personagem do Pio é meio caladão e a da Vimala é mais respondona, é mais durona. Eu achei a dupla ótima e são eles que sustentam o filme. Porque de resto, nós temos um vilão mal desenvolvido, mas que até dá pro gasto, e alguns personagens coadjuvantes que estão lá mais para servir os protagonistas do que ter um contexto próprio. Falando em contexto, Como Virei Super-Herói não tem o roteiro mais complexo do universo. Na verdade, ele é bem simples. É uma história com começo, meio e fim, com alguns gaps ali no meio do caminho, mas que se resolve dentro da 1h40 que o filme tem. Tem um ou outro momento mais inspirado, como a cena do plot twist ou a cena do mercadinho, que me pegou um pouquinho de surpresa. Além disso, a ideia de colocar os superpoderes como drogas comercializadas e até muitas vezes testadas em jovens pareceu uma perspectiva interessante de se abordar. Pena que ele não desenvolve muito isso, preferindo mesmo ir pelo caminho mais leve. Acho que ainda vale pontuar que o filme tem bons efeitos especiais, muito bons mesmo, de qualidade bem encaixados no contexto. O filme não perde em nada para grandes produções e os mescla muito bem com os efeitos práticos. As coisas são bem feitinhas. Só que é uma pena que nos últimos 30 minutos o filme perde o seu ritmo e segue para uma conclusão previsível. Justamente na parte do clímax da ação, ele vai por um caminho muito mais genérico e sem ação. E esse é o maior problema do filme pra mim. Porque ele pode não ter o enredo mais inovador do mundo, mas os protagonistas são carismáticos e a narrativa segue um fluxo ok. Só que quando chega na conclusão, que normalmente nos filmes de ação culmina com uma grande cena de luta, ou até mesmo nos filmes de comédia, que rola pelo menos uma correria ali, neste
Neste filme parece que acabou a verba. Usaram uma locação simples, não exploraram os poderes dos personagens envolvidos e a resolução é rasa, tirando que as cenas pós-confronto são totalmente bobas e desnecessárias. Porém, eu vou dizer pra vocês que eu me diverti um pouco com Como Virei Super-Herói. Dei uma risada aqui, dei uma risada ali e eu simpatizei muito com os protagonistas. Por isso, ele leva 2 alienzinhos e meio. Ele tem bons efeitos e uma história contada de forma ok. O problema pra mim realmente foi o declínio na parte final, que puxa muito a experiência pra baixo. Mesmo num filme que não se leva muito a sério, o final precisa ter algo a mais, e não só um gancho pra fazer uma continuação. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu Como Virei Super-Herói? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu, dá um joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!